Ora viva pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que estiverem a ver. Já estamos de volta com mais um grande, um feliz e um bonito episódio aqui no nosso programa La Grace Podcast. Hoje temos duas convidadas muito especiais, né? Porque hoje a conversa vai ser muito especial. Eu não vou falar o nome delas, elas mesmas vão se apresentar e vamos dar aqui uma aliança de uma conversa muito bonita. Muito boa tarde, como é que estão as convidadas? Boa tarde, sim, Jacinto. Boa tarde, Jacinto. Como é que estão, minha convidada? Estamos bem, graças a Deus. Podem se apresentar para nós vos conhecermos mais? Amém, amém. Daqui quem vos fala, Paula Patrícia. Amém. Não é pregadora, nem nada? Amém. Paula Patrícia. Na verdade, servimos em todos os setores onde nos precisam. Ok. Guiados de pregação, louvor. Também estamos aí como vice-líder da juventude da nossa igreja local, certo. Liderando também os adolescentes da nossa igreja local também. E também, não é? Pronto, como disse, vários setores. Certo. Mana, por favor. Bem, Miraldina Faustino. Somos colaboradoras. Estamos praticamente a servir a igreja do Ministério Poder de Cristo no Mundo. Isto cá no Rangel, as comissões UA10. E estamos aqui para debater aqui um tema. Sobre um tema muito bonito. Bonito, muito só sei lindo. Que todo mundo está a ver. Temos um Kemis. Preto e branco. Então, pessoal, hoje vamos falar um pouco. Qual vai ser o nosso tema de hoje? Qual vai ser o nosso tema de hoje? Esqueceram ou não viram? Não vimos. Viram? Qual vai ser o nosso tema? Cobrar, pregar e cantar. É certo ou errado? Ok. Para vocês, é certo ou errado? Pessoal, fiquem atentos, músicos, principalmente os músicos, pastores que compram para irem pregar nas igrejas, porque aqui vamos aprender um pouco mais sobre isso. Então, vamos começar sempre com a Paula, depois? Certo. Paula, amém. Aqui o teu conceito sobre cobrar para pegar, se é certo ou errado. Amém, amém. Na verdade, o tema é muito pertinente e é muito bom porque é uma situação que estamos a viver atualmente, certo. Nas igrejas, no mundo gospel e no evangelho. Na verdade, como cristã que sou, eu não estaria simplesmente dando a minha opinião. Na verdade, o que a Bíblia diz acerca disso. Certo. É certo, é errado. Pregar é cobrar para pregar, cobrar para ministrar louvor. No livro de Mateus capítulo 10, versículo 18, olha aqui, Jesus está dizendo, Jesus diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Quem diz essa palavra é Jesus Cristo, embora quem escreve é Mateus. É um momento que Jesus reúne os discípulos e começa a orientar para eles o seguinte: vão, curam os leprosos, não é? Saram os leprosos, curam os enfermos e outras coisas mais que acabamos de ler. Então Jesus estava querendo dizer, e depois Jesus deixa uma bonita recomendação, porque de graça eu vos dei, de graça vocês também vão dar. Quer dizer, com isso eu consigo perceber uma coisa. Quando Jesus diz primeiro vão, Jesus está lhes abençoar com uma graça, que é a graça de curar, que é a graça de sarar, que é a graça de ministrar. Certo. E depois ele recomenda. E após isso, de graça eu estou a vos dar. Então, quando vocês operarem isso, façam também de graça. Então, logo, eu acredito que aqui começa já a deixar bem patente o meu posicionamento concernente ao tema, que é errado. Não é? Ok. Uau. Só um conceito muito claro para nós. Mano, por favor. Bem, concernente ao tema, eu também vou nas Sagradas Escrituras. Certo. E também concordo com a Paula Patrícia, irmã Paula, que diz que de graça temos que dar. Jesus vai dizer aos discípulos, é uma instrução que Jesus está a dar aos discípulos em explicar: de graça recebeste, de graça dai. Então, primeiramente nós temos que entender que aquilo que Deus entrega para nós nunca deve ser cobrado. Certo. O que foi dado por Deus, Jesus Cristo lhe deu por
porque ele queria que nós, com os dons que ele desse, ou que ele deu para nós, nós conseguíssemos trazer almas para ele. Então, os dons espirituais não devem ser cobrados. Mas aqui há um porém, é que o pregador ou o levita, ele tem os seus direitos e também o dever. Aqui nós temos duas coisas, direitos e dever. Certo. O pregador tem o dever de levar a palavra de Deus para o povo. Ele prega o evangelho. O levita, ele tem o dever de entoar, preparar louvores para poder entoar, para assim alcançar vidas para Deus, ou almas para Deus. Então, neste caso, quando nós estamos nessa posição de termos que ir para um setor para poder ministrar, para poder falar da palavra de Deus, primeiramente nós temos que entender que eu não cobro para fazer a vontade de Deus, mas eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer por amor, porque Deus disse, ide, Jesus vai dizer para os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quando eu saio de um setor para o outro setor, eu não devo cobrar. Ok. Calma aí, agora essa parte aqui eu gostaria de levantar uma outra questão. E para aqueles que vivem, né, disso, vamos assim falar na parte dos ministros de louvor, aqueles que vivem diretamente da música, de ministrar louvor, também é errado cobrar? Amém. Pegaste num ponto. Eu pensei que esse ponto seria no final, mas amém, tá, vamos. Como estamos aqui a falar muitas coisas. Olha, apóstolo Paulo também fala acerca disso. Não é? Apóstolo Paulo fala acerca disso. Apóstolo Paulo fala assim no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Certo. Apóstolo Paulo deixa essa recomendação. Para quem? Para aqueles que estão a ser instruídos na palavra. Diz assim, olha, vocês que estão a ser instruídos na palavra, pegam os teus bens, repartam com aquele que vos instrui. Quem é que nos instrui? Os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres. Esses são os que nos instruem na palavra. Por isso é que aquele que larga tudo para servir ao Senhor, porque dificilmente o pastor que lidera uma igreja, ele vai poder trabalhar, porque ele tem que estar disponível mais ou menos 99 ou 90% do seu tempo para a igreja. Então, de onde é que esse pastor vai comer? Da própria igreja. Certo. Então, aí se levanta uma questão que não é errado. O pastor comer o dízimo, o pastor comer as ofertas. Okay. Por isso é que ele tem que estar disponível aí para atender o povo nas suas necessidades espirituais, sociais e qualquer outra situação. Então, o apóstolo Paulo instrui, olha, vocês que aprendem com vossos líderes, com vossos mestres, são vocês que têm que dar também de comer, reparta dos teus bens com eles. Mas aí está, não pode cobrar, ele não deve cobrar. Eu que sou instruído, eu tenho consciência que eu tenho que dar, mas não é ele a cobrar. Ok. Uau, pessoal, entendemos aqui algo muito claro, né? Para nós, os obreiros da igreja, vou assim dizer. Bem, o que é que vocês dizem sobre, como vocês interpretam o texto de 1 Coríntios 9:14? O Senhor ordenou que os que pregam o evangelho vivam do evangelho, né? Como é que vocês interpretam esse texto? Amém. Eu tenho aqui nas minhas anotações. Amém. Ok. Diz assim, né? Mas quem trabalha do ministério deve ser sustentado pelo mesmo. Quem disse isso é o apóstolo Paulo. Certo. 1 Coríntios 9:14. Assim ordenou o Senhor que os que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Então ele praticamente não fez muito daquilo que eu acabei de dizer. Não fez muito. Certo. Eu estava a dizer aqui. Desculpa aí, tens razão, não fez muito. Agora, o outro lado é o Mateus 10, acho que já leste, né? Também já li, mas de graça a Deus. Como é que a gente vai colocar em prática esses dois textos? De graça a Deus, de graça recebeis, de graça a Deus, né? E todo aquele que vive na obra tem que comer da obra. Isso significa que o povo em si é que tem que ter a consciência de que temos que dar.
Exatamente. Agora, se nós estamos naquele meio que atualmente não tem, nem todo mundo tem aquela consciência que tem que dar. Porque todo mundo coloca as suas necessidades em primeiro lugar. Amém. Então, como é que vocês entendem essa parábola? Minhas amadas servas. Amém. Vai lá? No livro de, ainda, 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Não é? Deixa eu ver aqui. Livro de 2 de Coríntios, 2, 17, né? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes falamos em Cristo com sinceridade. Antes como de Deus na presença de Deus. Certo. Na verdade, também o apóstolo Paulo chamou a atenção lá no povo de Coríntios acerca disso. Que naquela época, em Coríntios, tinham muitos homens conhecedores da palavra, sábios, estudiosos, e conheciam. Então, eles traziam uma palavra enganosa para o povo, a fim de terem mais prestígios, e não só, também ganharem bens com isso. Certo. Então, eles falsificavam, que nós hoje em dia chamamos os falsos profetas. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção a este povo de Corinto, a esse grupo de pessoas que tinham essa prática, dizendo que não tragam um evangelho com falsidade, não tragam um evangelho com engano, mas um evangelho com verdade, sem engano, sem cobrança. Então, o apóstolo Paulo chama essa atenção a este povo, de que eles deviam trazer sem engano. Então, quer dizer que toda palavra que eu vou pregar, respondendo já a tua pergunta, ela tem que ser com verdade. Quer dizer, como é que o povo vai saber disso? Quando eu trago uma palavra verdadeira, assim como eu li, não é? Que o apóstolo Paulo disse nas escrituras de Gálatas 6:6, diz assim, não é? Que aquele que é instruído deve compartilhar os seus bens com aquele que lhe instrui. Logo, eu devo pregar essa mensagem. Quando eu prego essa mensagem? Eu não estou a te pedir dinheiro, eu estou a te trazer a luz das escrituras, porque está na Bíblia. Que aquele que te instrui deve comer, aquele que te instrui você deve partilhar com ele o teu bem, mas também se você não partilhar, está tudo bem, mas você deve partilhar. É um dever, no caso. É um dever. Ok. Bem, vamos aqui entrar um pouco no lado dos ministros de louvor, né? Conta na mesa, músico ensaia 3 vezes na semana, paga corda, paga táxi, é justo ele tirar do seu próprio bolso para se sustentar. Nesse caso estamos a falar de aqueles músicos que fazem contratos da igreja, ou que exigem que a igreja tem que pagar a final do mês, né? Isso é certo? Eles pagarem as suas contas por conta própria? Ou as suas coisas por conta própria? Amém. Bem, no meu ponto de vista, a falta de reconhecimento de muitos que fazem convites a levitas, a instrumentistas, para poder ir louvar a uma outra igreja, acabou influenciando muitos a terem que ter contratos para poder louvar numa igreja, certo, e até começarem já a estipular preço. Então, o facto da pessoa ir para uma outra igreja, ela pode, eu acredito, no meu caso, eu tiraria do meu bolso para poder ir louvar numa outra igreja. Mas tem pessoas que não têm a mesma possibilidade que eu, que precisam. Então, a pessoa que faz o convite, ela tem que criar as condições para tirar um levita de uma igreja para outra. E para aquele que já pertence a uma igreja, ele deve ter devido valor, reconhecimento, porque quando vê-se que a pessoa está a fazer a obra de Deus com amor, a pessoa começa já a notar, porque é diferente. Quando o homem ou uma mulher de Deus está a louvar, está a engrandecer, primeiramente que ele já perde algum tempo. Ele perde tempo ensaiando, perde tempo orando, buscando a face do Senhor, para que quando ele tiver a entoar o louvor, Deus faça a graça, que aquele que tiver aí seja impactado com a sua glória. Não porque ele que vai fazer, mas sim Deus, por intermédio da sua vida, Deus vai fazer alguma coisa. Então, quando nós vemos que alguém está a se doar, porque a pessoa não paga, ou não paga porque ele louvou, a pessoa paga ou dá alguma oferta, porque não se cobra, certo, se dá uma oferta. Por quê? Porque o facto dele se doar para Deus
ter que fazer as coisas, deixar de fazer algumas coisas para poder priorizar Deus, para poder dar o seu melhor para Deus, porque Ele quer alcançar almas, Ele está a fazer com amor. É sim bom quando nós criamos criamos alguma coisa no final para poder... Se alguma dá no final para poder abençoar mesmo. Okay. É do mesmo modo o pregador. O pregador passa 10 horas para poder anotar, preparar a pregação, exortar, e ele não vai só pregar, ele precisa da graça de Deus. Para ter a graça de Deus, para permanecer a graça de Deus, ele precisa orar, precisa jejuar. Enquanto muitas das pessoas eles ficam na novela, tem pregadores aí a orarem, tem pregadores aí a perderem noites porque querem que Deus faça graça, querem que Deus impacte vidas. Então, é sempre bom alguém que está a convidar preparar mesmo alguma coisa para poder abençoar. E aquele que faz porque quer receber alguma coisa, isso é errado. Faça por amor. Faça porque Deus te levantou para fazer alguma coisa, para poder alcançar vidas. Então, quando nós fizemos com amor, Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. Deus vai tocar sempre naquela irmã, naquele irmão, para poder nos ajudar, porque Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe que hoje eu vim aqui, não tinha dinheiro de táxi, mas Deus cria um ambiente para poder nos ajudar. Então, desculpa cortar o raciocínio, quando dizes vamos fazer por amor, significa que vamos escolher o dinheiro? O evangelho anda sem dinheiro, por acaso? O evangelho não anda sem dinheiro. O evangelho não anda sem dinheiro. Mas os dons que Deus coloca em nós, ou aquilo que Deus coloca como propósito para nós podermos fazer a sua vontade. Nós temos que fazer com amor. Estás a pregar, pregue com amor, não pensando o que eu vou receber depois de fazê-lo. Okay. Não pensando, eu vou louvar, mas estou a pensar já no cachê que eu vou receber. Estou a pregar, mas estou a pensar no cachê que eu vou receber. Pregue com amor, porque já é um direito. É direito que todo levita, que todo pregador que faz a obra do Senhor vive daquilo. Come daquilo que faz. Okay. Mas não estipulando o preço. Mas não falando, tens que me dar para ir para a igreja. Tens que me dar para eu louvar. Tens que me dar para fazer isso. A Bíblia não testifica que cobrar. Não testifica que devemos cobrar. Não fala que devemos cobrar. Mas a Bíblia não diz isso. Não devemos ir com a intenção de esperar uma oferta? Podemos, é um direito. De esperar a oferta. De esperar uma oferta. Ok. Mas nem todos têm como eu digo, chegam até esse ponto de que tenho que dar, tenho que abençoar o irmão que trouxe a palavra, tenho que abençoar a irmã que trouxe o louvor. Ok. Nem todos pensam, mas todo mundo tem que analisar isto. Okay. E todo mundo merece receber uma oferta. Ok. Eu sinto, desculpa, tu pegaste num ponto, não é? Ainda dentro dessa mesma questão, de pessoas que, não sei se é isso que estavas a tentar dizer, saem de uma igreja ou abrem um contrato, será que é isso? Certo, sim, é isso. De música. E pronto, e começam a trabalhar nessa mesma igreja, nesse mesmo setor. Assim como, uma opinião minha, assim como muita gente tem a sua carreira musical, assim como os cantores que, prontos, que nós irmãos que não estão assim dentro de igreja, mas cantam aí para o seu próprio grupo, alvo, não é? Então, eles vivem disso. Não é mais ou menos isso que estavas a querer dizer. Sim. Eles vivem disso, vivem de música, a música que nós chamamos de secular. Não é? Secular, certo. Eles vivem da música secular. E imaginemos que, prontos, o irmão decide que também quer viver da música, mas porém quer viver da música gospel. E sabemos muito bem que aqui o nosso mercado angolano, ele não paga muito bem a música gospel. Certo. Não paga muito bem. Então, imaginemos que tu faz o contrato com a igreja. Quer dizer, aquele é o teu trabalho, não é? O teu trabalho, tipo, eu vivo disso. E quando a igreja viu, disse, não, aqui, vamos supor, eu estou com faltas de levita, estou com falta de baterista, e pronto, vou contratar outro serviço para servir lá a igreja. A questão é, quem vai pagar o teu salário? Não é o pastor. Quem vai pagar o teu salário? É a igreja. A igreja. Ainda recaímos de novo naquele versículo que eu acabei de ler. Que aquele que te instrui deve comer daquilo mesmo que... Porque é assim, quando tu fazes um contrato, é que nem tu fazemos um contrato com uma empresa, que na qual tu tens horário de entrar, horário de sair. Quer dizer que naquele horário que te estipularem, que tem culto, você nunca pode dizer que não. A menos que tenha
por forças maiores que vão te fazer não aparecer, caso de doença e outras situações. Mas fora isso, você tem que cumprir com esse todo contrato. A isso, minha opinião, eu não acho errado. Ok. Porque quem está pagando no teu salário, porque primeiro, você já não vai poder trabalhar naquele mesmo horário, naquele mesmo turno, já não vai poder. Quer dizer que sempre que tu for solicitado, naquele momento tu tens que estar disponível para servir. Ok? E quem faz o teu salário é a igreja. E da onde é que sai esse dinheiro? Nas ofertas, nos dízimos. Porque a Bíblia diz, não é? Trazei os dízimos e oferta na casa do tesouro para que não falte mantimento. Quando fala mantimento, não vamos falar só de comida. É toda a necessidade básica da igreja. É todos os gastos da igreja. Desde manutenção, desde reabilitação, alimentação e prontos. E qualquer outra eventualidade que pode surgir. Certo. Assim como muitas igrejas também tiram do seu dinheiro para formar músicos, para formar pregadores. De onde que sai? Há pastores que abençoam. Amém, mas muitas das vezes é membro da igreja. Então, muitas vezes o dinheiro da igreja também é para esses fins. Okay. E acredito que isso não é pecado algum. Não é pecado, ok. Então isso é um incentivo para os músicos. Colocando aqui entre parênteses, eu queria levantar uma questão que foi levantada uma vez cá no programa. Alguém disse assim, uma afirmação até, os pastores têm que ser as pessoas mais ricas, se não do mundo, né? E eu perguntei no outro pastor, ele disse que não. Agora eu pergunto para vocês, minhas servas, o pastor tem que ser a pessoa mais rica do mundo? Se sim, por quê? Se não, por quê? Amém. Ele justificou porque todos os domingos o pastor tem a 10ª parte de todos os crentes dentro da igreja. Bem, pronto, eu sei que está errado. A 10ª parte é no final do mês. Sim, não é todos os domingos, sim. Então dizem, o pastor tem que ser o homem mais rico. Epa, depende, né? Geralmente o dízimo ele é dado de segundo todo o trabalho das tuas mãos. Então não é simplesmente só no final do mês. Porque há quem não produz mensalmente, há quem produz semanalmente, há quem produz diariamente. E também tem o caso das ofertas, né? Que praticamente o balaio é posto em todos os povos. Mas espera aí, o pastor come também do dízimo? Não engano? O dízimo também é para o pastor comer? Pode comer normalmente. Ok. Então, Jacinto, aonde é que vai os dízimos e as ofertas? O dízimo não é para a obra da igreja, é só? Não. Então, o trabalho que o pastor faz não é uma obra. Como da oferta? Não é assim. Porque, não é assim quer dizer, porque o seu está para os obreiros. O dízimo é para, como tu disseste, manutenções da igreja, essa questão toda. Exatamente. Então, o pastor, em partes, não só o pastor trabalha também com uma equipa. Tem a equipa que trabalha na finanças. Tem a equipa, então, ele traça um plano todo. Yeah. Ele vai traçar um plano de obra. Vai traçar, olha, isso aqui varia muito, mas geralmente o dízimo não está simplesmente, quando a Bíblia diz para não faltar mantimento, não é só simplesmente o mantimento necessário da igreja. Ok. Porque o pastor também é uma necessidade da igreja. Certo. Exatamente, porque imaginemos, isso que eu estava a dizer, imaginemos que o pastor não é, pode dizer, pastor, mais ou menos o pastor presidente, ou o pastor que está a liderar a igreja, imaginemos que ele trabalha. Ok? E não acho errado, mas imaginemos que ele trabalha. Ele não vai estar totalmente disponível para a igreja. Ele não vai estar. É bom o pastor ter um negócio, é bom o pastor ter uma profissão, mas também o pastor tem que estar disponível, e muito disponível para a igreja. Certo. Então, há pastores que reivindicam o seu trabalho, reivindicam as suas profissões, ou a sua profissão, e se dedicam diariamente, sem descanso, à igreja. Aonde é que ele vai comer? Da igreja. Da igreja. Ok. Agora, voltando aqui no nosso tema, voluntário versus profissionalismo. A igreja deve ter banda 100% de pessoas voluntárias ou de músicos contratados? Ou de servos contratados, vou assim dizer, para não ficar só ao lado dos músicos. Porque também contratam pregadores. Então, a igreja tem que ter pessoas colocadas em postos por vontade ou contratadas por serem profissionais? Amém. Olha, vou contar uma experiência própria. Chegou uma altura na nossa igreja, nós não tínhamos músicos. Certo. E por não ter músicos,
não tínhamos assim músicos formados e pronto, dotados na área. Fiquem à vontade. Amém. Dotados na área e nesse conhecimento todo de música. Então, houve uma grande necessidade de nós contratarmos um músico, pelo menos um pianista. E a igreja foi contratou esse pianista, né, pagava-se salário, porque ele tinha que estar disponível, tinha que aparecer todos os cultos. Mas depois a igreja achou por bem, não estamos a gastar, porque praticamente este irmão, ele não pertence à nossa igreja, ele está aí por contrato. Certo. Então ele praticamente ele está a trabalhar aí. Mas chegou uma altura que, pronto, já a liderança da igreja parou e pensou: por que nós gastamos dinheiro com músico, pagando salário, se nós podemos ter os nossos próprios músicos, que na qual nós não vamos pagar um salário? E pronto, o que a igreja fez? A igreja pegou, tirou valores, selecionou um grupo de pessoas e pagou formação de música. Logo, este irmão aprendeu e começou a tocar lá na igreja. E está lá até hoje. Okay. Quer dizer, mas há momentos que esse irmão, quando faltar, na verdade, nós não vamos chamar a atenção dele por uma necessidade que nós temos aqui um contrato e você não pode faltar, não. Quando ele falta, não vamos chamar a atenção, porque nosso irmão em Cristo naquele dia não apareceu. Não é sobre contrato, porque quando você instrui alguém ou dá curso em alguém para cantar, você não canta porque simplesmente vai ficar já na minha igreja, já acabou. Não, é para a expansão mesmo do reino. Ok. Fiquem à vontade. Primeiro, para tocar a nossa conversa. Tem como ligar o ventilador? Está quente aqui. Já, ok. Bem, pessoal, estamos aqui a entender um pouco sobre o nosso grande tema, pregar, se é certo ou não na igreja. Então, uma pergunta para o não. Se começar a cobrar no levita, né? Daqui a pouco só... Ok. Se o levita começar a cobrar, o altar para ele vira palco para fazer show ou ainda assim continua a ser normal? A mana Patrícia acho que já respondeu essa questão, mas eu gostaria de ouvir também na tua versão. Repete só novamente a pergunta. Vamos dizer, eu sou levita, né? Se eu começar a cobrar, o altar para mim vira palco? Ou a gente pode considerar porque é um trabalho e tenho necessidades? Primeiramente, cobras porque acredito que a palavra correta não é cobrar. A palavra correta não é cobrar. Sim, esperar a oferta, no caso. Esperar a oferta. Eu esperar a oferta, não pode ser, eu não posso ter a intenção de esperar a oferta. Senão aí acho que vai atrapalhar as coisas. Né? Tipo, vocês tiveram pregar a palavra. Vocês não podem vir, tipo, vamos vir aí porque depois vai ter alguma coisa. Vocês têm que vir. O que vai ter depois é na minha consciência. Como sim, isso vai vir assim na tua consciência. Certo, então eu gostaria de saber já nessa... Perguntaste se nós cobramos por quê. O último podcast que estamos aqui com o músico, ele disse: eu fiz contrato na igreja, eu cobrava por necessidade. Necessidade essa, eu pretendia pagar a escola e pagar onde ele vivia, algumas coisas que ele queria. Se ele, então ele cobrava por necessidade. Mas tem pessoas que cobram porque eu aprendi, eu investi dinheiro na escola e eu tenho que ter retorno porque estou a tocar. Então isso é certo ou errado? Ou é normal? Aqui tem duas questões. Tem duas questões. Primeiramente, o que a Paula Patrícia disse é muito bem, que quando fizemos uma formação, nós queremos agariar alguns recursos, algumas coisas, né? Porque nós pagamos e também queremos receber alguma coisa. Certo. Isso já... Agora dentro... Outros 500. Dentro... Falando sobre igreja, falando sobre ministério, começar a cobrar, porque a Bíblia não diz que é cobrar, que devemos cobrar, mas que vivamos daquilo que nós fizemos. Ok. Porque quando recebo um convite... Fala com eles, por favor. Quando recebemos um convite, nós não temos que estipular preços. Certo. Não podemos estipular preços para poder sair, para poder fazer alguma coisa. Nós temos que fazer porque nós temos que alcançar almas e vidas para Deus. Certo. Porque nós temos que ver
queremos que a igreja cresça, queremos que as pessoas conheçam Deus por intermédio das nossas vidas. Agora, quando já nós fizemos, o levita cobra para poder louvar, isso já É outro esquento. é esquentos. Porque a Bíblia não fala de cobrar, Fala de oferta. fala de oferta que temos que viver, mas isso aqui vai ser segundo aquilo que a pessoa tem para me dar, porque eu não posso falar, tens que me dar isso. A pessoa dá consoante o teu coração. Ok. Mas também eu não vou vir com o pensamento que o Jacinto vai me dar alguma coisa. Certo. Eu tenho que vir porque eu tenho que cumprir com o propósito que me deram. Que eu tenho que vir louvar, eu vou louvar. Mas se no coração do Jacinto sentir que não tenho que abençoar esta mulher de Deus, porque eu recebi. Ainda bem que eu não sinto isso, é? Não sentes isso? Não sinto. Não tá aí. É mentira, sim. Não, há pessoas como que você falando, aquele homem Deus pregou, sentir da parte de Deus que eu devo abençoar. Yeah. E tem pessoas que sentem mesmo, mas não dão. É mesmo o coração, é um apertar mesmo. Mamãe Laudê. Tá tocando, ele não, eu tenho que dar, mas para apertar, ela mesmo pregou, me tocou mesmo. Ok. Mas para dar então. Mas para então. Mercado gospel. Cantores cobram 500 mil para tocar em 30 minutos num culto. Cantores em alto nível, não vamos dizer os profissionais do gospel. Isso é ministério ou negócio? Negócio. Está quebrado. Não faz isso. Como irá? Já mostramos aqui o de texto que está comprovando. Uma coisa, é por isso que eu estou sempre a frisar. Uma coisa, é tu tens a tua carreira gospel, estás aí num show que é fora da igreja, estás aí num show, tá bom, vão te pagar teu cachê, tá bom, é teu negócio, teu trabalho, não há nenhum pecado nisso. Mas gospel Não, na casa do Senhor não faz isso. Mas tem pessoas que cobram assim e ainda assim tem pessoas que dizem Deus estava comigo muito nessa atividade e teve 500 mil em cima da atividade. Deus pode estar, mas é negócio, assim. Porque na verdade, o que é cobrar? Porque nós precisamos perceber o fio lógico da conversa, o que é cobrar? Cobrar é nada mais, nada menos o seguinte, é assim, Jacinto, se queres que eu venha aqui no teu podcast, são 300 mil kwanza. Ah não, se me 300 mil eu não vou vir. Isso é cobrar, cobrar é exigir. Porque são trocas que nós vamos fazer como se fosse uma permuta. Então, assim, é que tem o conhecimento, é que tem o entendimento. Então, se tu queres que eu venha no teu podcast, são 300 mil. Aí dizendo, não, esse é o meu preço. Quer dizer, quem cobra tem um preço. Então, dentro da casa do Senhor, nós não temos preço, porque já fomos comprados há muito tempo. Também, pelo sangue do Cordeiro. Sim, agora, se for no show, estás a cobrar 300 mil, estás a cobrar 200 mil, também se eu te gosto, e o dinheiro que você falou vai de acordo com o orçamento, eu vou na boa. Mas dentro da igreja, não, também não vendemos na nossa igreja, não faz isso. Se for no show, amém, Deus abençoe, é o teu trabalho, você vive disso, foste num show, cantaste, te chamaram no show para cantar, um cantor te viu, gostou, não, vem no meu show, vou te pagar X, não há pecado nisso. Ok. Mas dentro da igreja, você pode ser levita, o maior levita do mundo, você é adorador. Você está lá para adorar, não está lá para receber dinheiro. Ok. Você que muito tempo, quando nós estávamos no Ministério de Dança, que Miraldina sabe, nós já dançamos em muitas igrejas, nós nem recebíamos dinheiro de táxi, nem de transporte. E nós não sabíamos que dava na época. Somos em muitas igrejas, quer dizer, nós íamos, como dizem na gíria, amor à camisola, porque nós gostávamos de fazer isso. Nós sentíamos que quando nós estamos a adorar, e nós não guardávamos essa adoração para nós. Então, aonde nós fôssemos, não se entendeu. Uma vez nos convidaram numa igreja, não vou aqui citar o nome das igrejas, mas fomos numa igreja, uma igreja grande, quando já fomos numa sede muito conhecida, e nos convidaram para dançar lá 3 dias consecutivos. Na altura ainda dançávamos, hoje em dia já não. Mas a nossa é outro assunto para outro podcast. E quando fomos no primeiro dia, dançamos. Voltamos para casa, fomos no segundo dia, dançamos. No terceiro dia, o bolso já começou a apertar, porque não tínhamos mais dinheiro de táxi para ter que ir lá. E quando na altura, a diaconisa ligou para mim, olha, e amanhã, eu falei, nós queríamos tanto estar aí, mas amanhã não damos dinheiro de táxi. Não se preocupa, nós vamos dar o dinheiro de táxi. E nós fomos para lá dançamos, mas não tivemos um reembolso. Naqueles outros 2 dias. E está tudo bem. Nós fomos lá para adorar, nós dentro da casa do Senhor somos adoradores. Certo. Olha, tipo, você está com o bem distante, vai pegar táxi para ir lá. Para ir adorar. Não, mas eu não cobro. Para a Mana Miraldina, pode lançar aqui uma questão individual.
Você já deixou de ir pregar para um local por falta de dinheiro de táxi? Não, É? não, Sério, nunca tiveste? não. Ou sempre apareceu? Sempre teve dinheiro de táxi? Bem, Ou como você disse, Deus fez algum meio, algum mecanismo e apareceu o dinheiro do táxi? bem. Eu praticamente só saio para dançar. Ok. Sim, só saí para dançar. Eu nunca saí para pregar numa outra igreja. Tenho pregado mesmo dentro da nossa igreja. Nossa igreja como vai ter uma atividade jovem. Estamos You listos para wait. pregar. Mas se convidar, eu vou mesmo. Saímos com uma vaca, saímos com uma vaca. Yeah. Estamos damos sempre um jeito para poder mesmo ir para lá. Ok. Mas tem pessoas que não tem como. Não tem mesmo como. Fizemos E aquele que está a fazer o convite tem que ter já aquela obrigação, aquele dever de que não tem que preparar meios para poder receber aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus, para poder vir ministrar A a palavra do Senhor. Mas também se a vantagem de sair em grupo. Agora, E agora tem mais, bota suporte lá. Já fizemos isso muitas vezes. Fomos na igreja de Viana sem dinheiro de voltar. Sério, estamos aí mesmo com a nossa fé. Estamos aí mesmo com dinheiro de ir. Na altura, na época da Covid, a nossa igreja aqui do Rangel, por ser mais pequena, fecharam. Então, de Viana, como era maior na altura, todo mundo foi. então estávamos a cultuar em Viana, só que pronto, estávamos a cultuar de noite e aos domingos. Então a decisão era de táxi. E muitas das vezes nós estamos aí de autocarro. Só quando eu ando de autocarro daí. Quer dizer, estamos chegando na igreja, estamos fazendo aqui com os irmãos mais chegados, né? Mais próximos, os das confiança. E também, graças a Deus, que Deus abençoe a nossa pastora, na época ainda estava em vida. Sempre também nos apoiou com táxi, para nós irmos para a igreja. E quando Deus sempre dá um jeito de abençoar os seus filhos. Deus dá sempre um jeito. Agora vai para a Mana Patrícia. Você pregaria de graça numa igreja rica e que cobra entradas para evento? Uma igreja grande, rica tipo, na perspectiva humana. Você já dá conta, né? Quando essa igreja mesmo tem combo. Então você pregaria de graça? Tipo, se eles me falassem para pregar de graça. E há tanto fazer um convite, porque, bem, eu que faço convite, eu nunca vou ir primeiro, eu sei que não. Esse prega bem, ainda não vou ir lá, como você quer, é gosto, é da obra, não vou ainda lá no dinheiro. Vou ainda lá, mana, pode ir pregar na minha igreja, tem uma atividade X. Se ela não falar de dinheiro, vai morrer assim. Esse é o pensamento angolano. Eu já me fizeram isso também. Sim. Agora, se eu te convidasse numa igreja grande, se te convidassem, pregarias de graça? Tu te falas aqui, não explorava, mas não sabíamos que dava dinheiro de táxi. Agora é que sabes. Agora que sei. Normalmente, mas também, normalmente. Calma, a igreja cobra cachê para os Vamos assim exemplificar, não é pregar num culto, pregar num evento, numa atividade. Gospel, dentro da igreja. É uma igreja grande, é uma igreja bem constituída. Vamos dizer, é uma sede de uma das igrejas muito grandes aqui em Angola. Eles chamam para pregar o evangelho. Vais pregar de graça numa igreja que cobra eventos e entrada. Exemplificamos que a igreja vai ser 5 mil pessoas. E cada pessoa, a entrada são 5 mil quantos de bilhete? Nada, não poderia ir lá, nem a pregar de graça, nem que me pagasse, nem a pregar lá. Por que então? Mas como é que na igreja vão cobrar ingresso? Assim, Vão cobrar ingresso. Porque é atividade gospel. Mas não assim, não poderia ir lá, não faz isso. Então a igreja não pode cobrar ingresso para atividades? Não. Ah, é? Como é que a igreja vai cobrar ingresso para atividade? Para ouvir A igreja não vai cobrar ingresso para atividade. Quem está vindo nessa atividade? Mas quem está vindo? Quem é esse cantor que está vindo na atividade? Ou essa pregadora que está vindo nessa atividade? Não, tem igrejas que você vai ver, vão colar na parede panfleto, atividade, preço de entrada normal, VIP. Não poderia ir lá. Uma vez agora que não são show, gospel, é uma atividade. Não poderia ir lá. Nem para pregar, nem de favor, nem com dinheiro. Cesárea. Não, porque nós temos que saber separar as coisas. Ok. O nome do local é o quê? Igreja. Mas desde quando que você entrar numa sinagoga mesmo, cobras. tem que vir com o quê? É mais fácil você, é mais fácil. Tá na câmera essa, né? Yeah. Tá bom, é mais fácil. Você fala mesmo no irmão, mano, estás a vir? Vem com a tua oferta, é mais fácil. Agora, dizer a entrada é 5 mil e prontos, o VIP é 15 mil. Não, eu não vou lá. Mas nós compramos então. Não, calma que sei. Você vai lá, Jacinto? Vai fazer Eu vou, sou artista. Eu também tenho cachê. Sim, claro. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Eu sou artista.
Nós fomos numa atividade. Eu já vou mandar um abraço. Um amigo, Isaías Costa. Fomos numa atividade. Ele cobrou um preço, eu pensei que ele tinha que cobrar mais. Ok. Ele cobrou 2.000 kwanzas de ingresso. Um dinheiro que não bateu para ele pagar o som que ele alugou, para ele pagar, porque você montar uma atividade. E o exemplo que eu te dei era as igrejas normalmente cobram mais também por causa disso. Agora, atenção, não terminei, atenção. Aonde que ele realizou a sua atividade? Num salão de festa. Ah, certo. Não, você não vai organizar uma atividade na igreja, assim como eu já fiz atividades de muitos amigos que eu conheço, e de favor, porque era dentro de uma igreja. Sofia Lucas realizou uma atividade na igreja, e era de favor, você lá com a tua Bíblia, com o teu fôlego, com a tua boa disposição, e adoramos lá o Senhor, e o Senhor, graças a Deus, fez lá grandes prodígios. Okay. Agora, você tem que saber que, desculpa-me lá, a casa do Senhor é o local que tem que ser mais respeitado. O próprio Jesus disse, a casa do meu Pai será chamada casa de oração, não covil de ladrões. Ok, isso quer dizer, na igreja não é para negócio. Na igreja não, na igreja não. Aluga teu salão, aluga um salão de festa, dá na tua casa, dá na casa dos teus parentes, mas na casa do Senhor não. Pelo menos aí você pode cobrar quanto você quiser. Se nós tivermos dinheiro, vamos ir. Se não tivermos dinheiro, não vamos ir. Casa do Senhor é casa de todos os filhos de Deus. Ok. Vamos que, se você me cobrar 5.000, eu vou entrar a favor. É casa de Deus. Vai lutar com o pregador. Não, vamos falar que é casa de Deus. Casa de Deus é casa de todos os filhos, né? Sim, uma questão que é lançada. Qual modelo é mais justo? Salário fixo dentro da igreja para todos ou a igreja oferecer condições para aquele que opera dentro da obra? Ou vou tentar falar de uma forma mais clara. Tipo assim, eu sou músico, vocês são pregadores. A igreja não nos paga em dinheiro, mas nos dá meios da gente conseguir viver ou estar estável. Qual é a opção mais justa para vocês? Ou mais certa? Seria mais fácil pagar? Não percebi? No meu caso, a segunda opção. Que a igreja dá meios? Meios. E é normal a igreja dar meios para a gente viver? Sim, é um direito que temos. Ah, ok. É um direito. Ok. E, Ana Patrícia, para ti? Repete minha pergunta. A igreja pagar ou oferecer os meios necessários para você ter uma vida não estável, mas uma boa vida, ou conseguires viver. Quando tu falas dar meios como? Vamos exemplificar. Com dinheiro, tu vais comprar algo para comer, roupa, mas em vez da igreja te dar dinheiro, eles fazem isso por ti. Tens uma roupa, tens sempre comida, dinheiro de táxi, o que tu precisares, tu falas nos líderes, e depois eles vêm de alguma forma para poder te ajudar. Isso se aplicaria, um exemplo, a mim. Nunca vou crescer. Ok. Nunca. É mais fácil que a igreja me paga. Se eu não tenho condições financeiras, me pagar uma formação. Não é mais fácil. Mas há pastores que não chegam a ter esse tipo de pensamento. Então, ele vai ter, porque eu vou ter esse pensamento para lhe falar. Sim, eu vou chegar agora nesse pensamento. Me paga uma formação. Sim, porque a pergunta é, vou viver disso até quando? Ok. Porque nós precisamos saber, por isso é que muita gente tem a ideologia, que a igreja é para pobres. Olha. Como essa ideologia, porque, a igreja também deve formar pessoas. Deve, porque o pastor tem que olhar para a sua igreja, tem que saber, não, essas minhas ovelhas, essas aqui estão mais formadas, mas esses não. E deve apoiar também. Por isso é que, na verdade, aí está onde vai os dízimos da oferta. Eu disse que é para necessidades básicas, não só, também vai para os órfãos e para as viúvas. A igreja também tem que suprir, quer dizer, é dever da igreja também suprir a necessidade dos órfãos e das viúvas, assim como naquela época do repartir do pão, lá com nossos apóstolos, eles faziam o mesmo, que na qual toda oferta que chegava na igreja, eles também repartiam. Essa parte é para as viúvas, essa parte é para os órfãos. Então, qual é o papel da igreja nesse quesito? Eu não vou dar só pão e água, eu não vou te ajudar. Você se quer me ajudar, não me dá dinheiro, me dá emprego. Me mostra como fazer dinheiro. Então, já que agora estou precisar, mas me dá emprego. Não, você quer me ajudar, me dá emprego. É a nossa CEO aqui que está.
Eu talvez já percebi a pele, né? Quem me ajuda? Não, mas isso eu vou te perguntar, quem me ajuda a me dar emprego? Porque você vai me dar pão, vai me dar água. Eu sei que um dia vai dar. Assim como aquela viúva de Serapta disse para Elias. Eu subi aqui um bocadinho de farinha e um bocadinho de azeite. Eu vou comer com o meu filho, depois eu vou morrer. Quer dizer, ela precisava de uma ajuda mais do que só isso, só do que Elias poderia. Ele disse, tá bom. Até chover sobre Israel, quer dizer, até restabelecer a situação financeira de Israel, não faltará nem azeite na tua vasilha, nem farinha na tua panela. Você tem que me dar uma fonte de rendimento que mesmo com a tua presença, a tua ausência, eu consiga sobreviver. Tá bom, Elias, vamos comer, vai embora depois. Ele disse, tá bom, então tá bom, sou profeta, vou profetizar. Não faltará, até chover em Israel, até se restabelecer a situação financeira de Israel, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Então não me dá só pão e água. Uau. Não me dá só o peixe, me dá também a rede. Resposta muito, mas muito sábia. Muito sábia. Agora, para terminarmos, vou lançar duas questões. Mas antes, teve aqui alguém que disse assim: Jesus veio fazer negócio do seu Pai. Jesus não veio só nos salvar, mas veio fazer negócio do seu Pai. Não querem petiscar um pouco? Tá? Jesus veio fazer negócio do seu Pai. Não veio só nos salvar, mas também veio fazer negócio do seu Pai. Essa afirmação, foi o nosso pastor Diego Helder, né, que afirmou isso no programa e trouxe muita polêmica. Eu gostaria de ouvir a vossa parte. Se confirmam a afirmação ou tem um outro pensamento sobre? Na verdade, eu não assisti esse podcast, porque talvez para ele falar isso ele teve uma base para sustentar, não é? Ele sustentou a sua base e talvez ele queria usar isso como uma metáfora. Eu não sei o que ele quis dizer quando disse isso. Não estou a discordar, não disse isso, não estou a discordar. Eu só queria poder entender o que ela queria dizer quando disse Jesus não veio só para nos salvar. Qual é esse negócio? Qual? Estamos a falar de quem mesmo naquele dia? Com o pastor Diego e o irmão. Não tem que saber o negócio. Pagar. Acho que. O mesmo tema? Cobrar para tocar. Sim, estamos a falar do mesmo tema. Cobrar para tocar, ok. E foi aí mesmo onde o irmão disse que os pastores tinham que ser as pessoas mais ricas do mundo. Por quê? Ele disse que Jesus não veio fazer. Ele disse que Jesus não veio só salvar a terra. Jesus também veio fazer negócio do seu Pai. O evangelho é business. Ela afirma que o evangelho é business. E muita gente criticou. Então eu gostaria de saber sobre essa afirmação. O que é que vocês acham sobre isso? Eu não esqueci o que ele foi buscar, mas ele não estava. Quer dizer, não posso afirmar que ele estava certo. Pastor Helder, vamos aqui ouvir um pouco da parte do que se afirmam, porque foi público. Amém. É aquilo que eu estava dizendo, eu não sei o que ele quis dizer. O evangelho é business. É business como? Como assim? Business como? Tipo, me pagas, vai ter a vida eterna. É o business como? Porque o conceito de business é isso. É um bem que você vai me dar e eu vou preparar, tipo, uma micha, né? Como dizem os micheiros. Mas ele disse que o evangelho é business. Ele disse assim: eu não vou ir na tua igreja e voltar na minha casa de irmão Jabaná. Por isso que daquela vez eu disse assim: a tua intenção de você que vem, se for a esperar que no final tenha alguma coisa, deixa de ser evangelho, deixa de ser ou boa intenção. É por isso que você tem que vir sem esperar nada. Então eu acho que nós servos do Senhor, temos que ter condições. Estamos num sítio, tem mesmo ter um táxi de voltar, porque você não sabe o que depois pode vir. Porque tem um momento que você convida alguém. O já acabou, não também de convidar. Sim, ele vai ter não está aí, vai estar pausando também, você também está mesmo aí, tipo, não tem nada. E ele tipo, faz um vai te despedir 3 vezes. Ele vai tipo, não ouviste bem, tu queria esperar o cachê, vai te despedir a primeira vez, você está sempre aí na cabeça. Já passei muitas vezes por isso. Vai te despedir 3 vezes. Eu já passei muitas vezes por isso. Então, foi. Também esperaste? Eu esperei. Estava sem valor de táxi? Não, antes eu, pelo menos, eu fazia música
não com a intenção de espalhar o evangelho. Eu ia mesmo para ir tocar, para receber meu dinheiro para me ir embora. Agora... Jesus como te libertou. E já estou mais tempo. Já entendo que, bem, Jesus não vai te usar também só, tipo, só assim. Então, tem que estudar, tem que fazer mesmo, tem que ter alguma coisa. Depois Deus vai Deus também te utilizar mesmo bem. Vai chegar na página, entendeu? Se vai ficar pregar para darem 150 para juntar, fazer táxi, é complicado. Então, é complicado. Temos que ir, sabe que o táxi daí é 600. Pega 1.000 ou 1.200, prepara já. Tá aí, irmão que te convidou, tem que falar, mano, tu vai bazar, tu vai tem que preparar. Aumentando o táxi. É por isso que eu geralmente, algumas atividades da nossa igreja, ou da juventude, na maior parte das vezes também estou à frente na organização. Certo. Sempre que eu quero trazer um convidado, a primeira pergunta já é essa. Como é que é para te trazer? Quais são as condições para me te trazer? Certo. Ele me fala já, se ele cobra para mim, já me descartar. Mas eu que estou organizando uma atividade... Vai me descartar. Não, porque quando eu estou organizando uma atividade, primeira coisa, eu organizo com consciência que a pessoa vai se deslocar, certo. Vai gastar táxi, vai sair de distante, a música, que muitas vezes vai sair do Zango, outros até prontos. Uma brasileira ficou em Colibembo, está saindo da província para vir na tua igreja. Então, eu tenho essa consciência. Então, eu preparo um valor e prontos, vai lhe ajudar no táxi, seja mais, seja menos, mas que pode lhe ajudar. Certo. Agora, é por isso que eu te chamo já no off. Para me trazer como? Quando você me fala, não, tens que me pagar, eu te descarto já. Quando você me fala, não, me ajuda só com a alimentação e dinheiro do transporte. E quando o meu coração vem, é o mínimo. É o mínimo, eu mover alguém, ele vai precisar comer, porque eu tenho que saber de que lado você dá. Certo. Se verdadeiramente nós falamos a mesma língua, ou se estamos... É como mais assim. Não é dele. Mas evangelho não é business. Não é business? Não é business. E uma questão que as pessoas têm que ter na mente. É aquela afirmação que tu disseste, que os pastores tinham que ser as pessoas ricas. É assim, a questão financeira ela é relativa. Existem pastores pobres, existem pastores ricos. Existem pessoas pobres que não têm esse ofício. Existem pessoas que também... A situação financeira, ela é... Teve alguém que disse no comentário dessa afirmação. Relativa. Não tem como, até Jesus Cristo quando estava aqui na Terra teve que trabalhar para ter alguma coisa. Então, bem, há pastores que se escondem atrás dos obreiros, porque é como eu disse no princípio. Tem pessoas, o pastor prega mesmo, mora bem, não trabalha, e você tem como mesmo lidar, mas você não dá porque é mesmo agarrado. Então, às vezes é também necessário, o pastor também tem um negócio básico mesmo só ali. A igreja também não vai de segunda a segunda, então tem que entender que a igreja não faz nada, a igreja está fechada. Pastor, abre uma cena para fazer. Mas não é business. Não é business. Deus sempre vai prover naquilo que é o improvável. Deus sempre vai prover aquilo que é o improvável. Certo. Deus sempre vai tocar no coração de alguém. Deus não vai deixar os seus servos padecer. Por isso que eu estava tipo, sim, Jesus teve uma profissão, é por isso que é importante, porque eu não nasci pastora. Eu posso ter tipo aquele chamado, aquele ponto de Deus me separou e me escolheu para esse ofício, mas muitas vezes eu não sei, eu estou a crescer. É por isso que muitos viram pastor por necessidade. Viram pastor por necessidade, fazem da igreja uma empresa, depois é business. Não, e não é assim que funciona, sim, porque ninguém nasce sabendo que é pastor. Já sinto tu como nasceste, você não sabia que seria músico. Certo, eu não sabia. Então, ao decorrer do tempo, então, muitas vezes o chamado começa a te chamar. Então, o próprio Deus que te chama, assim como Deus falou para Elias, olha, Elias foi, vão te matar, já sabeu. O próprio Deus também ordenou os corvos para lhe alimentar. E quando os corvos pararam de alimentar, ainda disse para ele, olha, Elias, vai ter com aquela mulher porque ela vai te alimentar. Amém? Só que muitos pegaram no evangelho e fizeram dele business. Então eu comecei a chamar, não, a igreja é uma empresa. Não, a igreja não é uma empresa, a igreja é a casa do Senhor, que tem a missão de nos transmitir a palavra de Deus e nos resgatar do mundo e nos trazer para perto de Cristo Jesus. Amém. Essa é a principal missão da igreja. Não é comércio, não é negócio, não é business. Não é. Nós não pagamos para ter a vida eterna. É de graça. Jesus já pagou o preço por nós. Amém, amém, amém. Uau, pessoal. Bem, estou sem palavras, primeiramente pela sabedoria das irmãs, são muito sábias.
Já tem 50 anos. Para terminar, foi muito bom ter-vos aqui. Eu gostaria que deixassem um conselho, né? Uma vai ser um conselho para os músicos, os ministros de louvores que cobram. E outra vai deixar um conselho para os pastores que também cobram para ir pregar. Amém. Eu falo muito, eu vou começar então. Eu falo muito. Aí, like a nossa servalera. Eu vou começar. Eu prefiro deixar para os ministros, pastores, pregadores, líderes, não é? Eu vou deixar o seguinte conselho. Olha o que Timóteo está a dizer. Timóteo, livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é raízes de todos os males. Certo. Então, o meu conselho é: ter dinheiro não é mal, ter dinheiro não é pecado. Mas o amor ao dinheiro vai te fazer você romper princípios, vai te fazer você romper valores, vai te fazer você romper tudo quanto que você acreditava que era certo e que era certo nas nossas vidas por causa do dinheiro. Não vamos negociar o evangelho, não vamos negociar a palavra de Deus, não vamos negociar o dom de Deus, não vamos negligenciar a obra de Deus. Vamos fazer acima de tudo por amor, vamos fazer com sabedoria, com zelo. E o próprio Pai saberá nos recompensar naquele dia. Amém, amém. Uau. Mana Miraldina. Bem, conselhos a todos os levitas. Um pouco o microfone, né? Vai ficar bem baixo, Conselho a todos os levitas, instrumentistas que têm trabalhado na obra. Conselho é: façam mesmo por amor. Façam por amor, entregam-se verdadeiramente. Porque Deus dá sempre um jeito para poder nos ajudar concernente a algumas dificuldades financeiras que nós temos. E não adianta olhar muito pelo cachê, cobrar, pedir para poder fazer alguma coisa concernente à vontade de Deus. Mas é necessário que fazemos com amor, que fazemos com verdade, que fazemos com entrega. Vamos mesmo nos doar, esquecer um pouquinho sobre o dinheiro. É necessário, né? É necessário. Mas você que tem possibilidade, estuda mesmo, trabalha mesmo, faça alguma coisa. E dê sempre em primeiro lugar. E é isso. Então, pessoal, ouvimos, entendemos bem os conselhos. Para terminar, estamos muito gratos por receber as nossas servas aqui hoje. Eu acho que não será a última vez termos elas aqui. O nosso vídeo completo vai estar disponível no YouTube, La Grace Podcast TV. E as melhores partes, porque aqui teve muitas melhores partes, vão estar no Facebook e no TikTok, La Grace Podcast. Então, muito obrigado, estamos muito gratos por receber. Terminamos aqui mais um episódio.